Olá, o vídeo de hoje se destina ao tema da violência, um tema que é um tema candente nas sociedades, principalmente nas sociedades contemporâneas, e que a partir da década de 1970 tem sido cada vez mais retratado, seja do ponto de vista dos meios de comunicação, seja do ponto de vista da comunicação societária feita de modo empírico, por conta dos grupos sociais. Do ponto de vista da sociologia, há uma especialização, chamada sociologia da violência, que com o tempo acabou, como dissemos, então se especializando em estudar esse fenômeno, esse fato social. Então, cabe dizer no primeiro momento que a violência pode ser entendida, deve ser entendida como um fenômeno social que adquire com o passar do tempo distintas características, ou seja, a violência não é a mesma em distintos contextos históricos, em distintos momentos históricos. Então é preciso levar isso em consideração. Sociólogos como Michel Vieux-Viorecat, por exemplo, francês, são alguns dos autores que nos ajudam a pensar então o fato de que é preciso atualizar do ponto de vista histórico a concepção ou as concepções que se tem da violência. Mas do ponto de vista mais teórico, conceitual, inicial, podemos dizer com autores como Michaud que a violência é uma ação direta ou indireta, concentrada ou distribuída, destinada a prejudicar uma pessoa ou a destruí-la, seja em sua integridade física ou psíquica, seja em suas posses, seja em suas participações simbólicas, certo? Podemos pegar um autor brasileiro também da sociologia, um clássico da sociologia brasileira, como Gilberto Velho, que vai, para mim, de uma forma mais lúcida, mais sintética, também caracterizar a violência como o modo mais agudo de revelar o total desrespeito e desconsideração pelo outro, implicando não só o uso da força física, mas a possibilidade ou ameaça de usá-la. Então temos aqui alguns conceitos da violência, e talvez até para explicitarmos esses conceitos seja possível dizer já, e necessário dizer já de antemão, que quando a gente lida com o tema da violência, buscando conceituar essa questão, esse fato social, é preciso fazer uma distinção aqui com o tema do poder, entendendo que as relações sociais são normalmente atravessadas por relações de poder, ou seja, por formas explícitas colocadas por determinados grupos ou indivíduos, com a intenção de influenciar o comportamento de outros grupos ou de outros indivíduos. Então, o poder como um fenômeno social caracterizado por essas ações que se dão com o intuito de influenciar o comportamento do outro, isso seja em relações familiares, entre pais e filhos, entre cônjuges, então, relações mais microsociais entre professores e alunos, como também pode ser visto do ponto de vista mais macrosocial, a partir de instituições como Estado, grandes corporações que também agem do ponto de vista estrutural com o intuito de influenciar o comportamento dos indivíduos. E essa influência sobre o comportamento dos indivíduos pode ser vista de forma positiva, se dá de forma positiva, ou de forma negativa, ou seja, aquilo que se entende quando se discute a questão do poder, que existem formas de exercício do poder que são positivas, como por exemplo a autoridade, a influência do comportamento dos outros por meio de uma habilidade, de uma característica que distingue um determinado indivíduo no seu contexto, e pode se dar também essas relações de poder a partir de características negativas, como por exemplo da manipulação, em que alguém ou algum grupo usa de recursos que não são explicitamente colocados para influenciar o comportamento dos outros. Mas quando falamos em poder, então, dessas relações de influência no comportamento do outro, porque o poder é entendido classicamente como a capacidade de influenciar o comportamento do outro ou dos outros, de que modo nós poderíamos, então, fazer uma correlação entre poder e violência? O poder é, então, essa relação que se dá do ponto de vista da influência do comportamento do outro, normalmente em relações desiguais, tendo em vista que os indivíduos, os distintos grupos, as classes sociais, os grupos não se encontram nas relações sociais sob as mesmas condições econômicas, políticas, etc. Então essas relações elas são assimétricas, mas o que caracteriza o poder é o fato de que, embora se dê sob relações assimétricas, os indivíduos, mesmo aqueles que estão considerados estão situados numa condição mais de subserviência nessas relações desiguais, eles sempre têm a possibilidade final de se colocar, de se posicionar, certo? Já a violência, diferentemente então do poder, é uma ação feita por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos em relação a outro indivíduo ou grupo de indivíduos que impede este outro indivíduo, esse outro grupo de indivíduos de se manifestar
Então, o que diferencia a violência do poder é que as relações de poder, mesmo assimétricas, elas sempre permitem que o indivíduo, o grupo de indivíduos, se coloque, se pronuncie, né? Tem um grau, mesmo que reduzido, mas um grau de liberdade do ponto de vista da participação nas circunstâncias sociais em que ele se insere. Já a violência é aquele ato que impede a manifestação do outro que está envolvido na situação, como por exemplo o estupro, como por exemplo o homicídio, o assassinato, né? Que o indivíduo, um grupo de indivíduos vai lá e violenta a existência, o campo simbólico, físico, etc., psicológico de um outro indivíduo. Certo? A gente pode dizer também, inclusive com um autor brasileiro como José Vicente Tavares dos Santos, sociólogo da URGS, que a violência pode ser entendida como um ato distinto, né? Qualitativamente distinto do ponto de vista das relações de poder, ou seja, a violência pode ser entendida também como um excesso de uso do poder, certo? Quando as relações de poder, então, assimétricas, mas que se colocam dentro de certos limites que permitam a participação ou a coparticipação daqueles que estão envolvidos, quando se excede isso, ou uma das partes excede essa relação de poder e passa então a impedir já a participação dos outros membros, nessa relação a gente tem então a saída de relações de poder para aquilo que a gente chama de uma relação de violência, então em que impede, se impõe, né, coercitivamente por sobre outra pessoa ou outros indivíduos, impedindo a sua manifestação, seja simbólica, seja física, seja do ponto de vista das suas posses, dos seus bens, seja do ponto de vista psicológico e assim sucessivamente, da sua cultura e assim sucessivamente, certo? Então acho que é uma questão interessante a gente discutir também essa questão da violência e do poder, ao mesmo tempo que pensar que a violência pode ser distinguida, ou deve ser distinguida, né, um ato violento, daqueles atos que são submetidos a constituições ou às leis, né, formalmente promulgadas. Sabemos que nas sociedades contemporâneas vivemos sob os Estados-nação, que são consubstanciados, por sua vez, por relações jurídicas, legais, as constituições, por exemplo, né, os estatutos, que regulam as relações humanas, dizendo aquilo que se pode, aquilo que não se pode fazer, aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido fazer. A violência distinta, de forma distinta, então, dessa perspectiva legal, ela muitas vezes é aceita, né? Embora negativa, uma ação negativa, porque violenta o outro ou outros, a violência, por vezes, ela é aceita por determinados grupos sociais. Então, ela pode estar dentro de uma colocada, situada do ponto de vista territorial, cultural, dentro de um determinado tipo de pressuposto jurídico, a priori aceito, né? Mas que, do ponto de vista da relação efetiva que perfaz em relação a esse grupo de indivíduos, a esse indivíduo que sofre a violência, ele é negativo. Então, é interessante notar que, por vezes, mesmo aceito determinadas características, como, por exemplo, a do machismo, né? A do homem que, por exemplo, mata a sua esposa ou a sua ex-esposa, assassina ela, né? O seu amante, em nome da honra, da sua honra, certo? Muitas vezes isso, do ponto de vista jurídico, dependendo do momento histórico em que isso é analisado, o próprio sistema jurídico acaba assumindo, assimilando esse comportamento, né? Da questão da honra, por exemplo, do homem que assassina a esposa, a ex-esposa ou amante da esposa em nome da sua honra. Por vezes o próprio código jurídico legal abarca isto como algo passível de ser assimilado, né? Acaba vendo isso então de um certo modo como algo correto, né? Claro, dependendo do momento histórico que estamos vivendo. Já do ponto de vista então do ato cometido, essa violência que tira a vida de um ser humano em nome de algo, né, como a honra, é claro que isso não tem como ser necessariamente defendido, né, tendo em vista que a vida é o bem mais precioso que todos nós temos como seres vivos, né? Mas para além disso é interessante dizer que, para fazer uma análise aqui breve que estamos querendo fazer nesse vídeo para apresentar o tema da violência, que a violência de um certo modo sempre existiu na sociedade, assim como a criminalidade, né, sempre existiu nas sociedades. Então é um fato social que acompanha a humanidade desde muito tempo, mas no contemporâneo, como dissemos a partir da década de 70 principalmente, ela assume uma visibilidade muito mais explícita na nossa sociedade, né? Principalmente por meio do papel do aquilo que a gente chama do quarto poder ou dos meios de comunicação que passam a situar, mostrar inúmeros fatos relativos à violência de forma mais cotidiana, inclusive de um certo modo por vezes banalizando o fenômeno da violência. É uma violência que a partir então, da década de 70, 80 em países como o Brasil
ela não só se institui nos grandes centros urbanos, como começa a aparecer cada vez mais relacionada a determinados atos que começam a cometer as pequenas cidades, inclusive regiões interioranas, né, dessas cidades, certo? E com uma perspectiva de alargamento, né, das violências, tanto é que costuma-se falar, do ponto de vista da sociologia, em violências difusas, um conceito usado inclusive pelo sociólogo José Vicente Tavares dos Santos, também da URGS, que vai falar em violências difusas, né, ou seja, os diferentes tipos de violência que estão presentes no tecido social, né. Então, que de um certo modo nos mostram que é um fenômeno complexo, abrangente, que envolve distintas instâncias e ações institucionais e sociais e que precisam então ter um trato mais cuidadoso por parte daqueles que se dedicam a estudar esse fenômeno, né? Nós temos, por exemplo, violência estudada por alguns autores como Charlot, por exemplo, nas escolas, né? Que vão, por exemplo, distinguir aquilo que passou a ser chamado de violências que acontecem na escola, por exemplo, brigas, daquilo que se chama de violência da escola, praticada pela escola, que poderíamos para tentar explicar esse tipo de violência, nos apegar à obra de Pierre Bourdieu, né, da sociologia, que vai falar de violência simbólica, né, quando a instituição ou aqueles que representam a instituição, por exemplo, os professores da escola, etc., desconsideram a cultura de determinado aluno, né, porque aquele aluno, por exemplo, advém de uma localidade mais desprestigiada do ponto de vista socioeconômico, mais marginalizado. Ele chega na escola e, por vezes, o seu campo simbólico, a sua interpretação de mundo é totalmente desconsiderada por aqueles que representam essa instituição, e esses estariam, então, cometendo aquilo que se chama de uma violência simbólica. Então, seria a violência da escola. Diferente de violências que acontecem na escola, como, por exemplo, brigas entre alunos, etc., que pode acontecer no interior da escola. E também distinto de um terceiro tipo de violência, que se fala, que ficou conhecido, né, como a violência que aparece na escola, que é a violência à escola, né, que é feita contra a escola. Por exemplo, pichações e destruição do patrimônio público, da própria estrutura física da escola, né? Ou seja, esse exemplo dado aqui para mostrar como que quando se analisa o fenômeno da violência é preciso especificar ele, né, e trabalhar de forma escalonada para compreender as distintas formas pelas quais essa violência pode se manifestar no interior, por exemplo, de uma instituição específica como é uma escola, certo? Do ponto de vista da realidade brasileira, nós temos uma série de autores, né, que nos ajudam até hoje a compreender um pouco da forma com que a sociabilidade brasileira foi construída, levando em consideração formas de violência, né, que atravessaram essa construção dessa sociabilidade. Falo aqui de Gilberto Freire, que escreveu, dentre outras obras, Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, que vai mostrar aqui do ponto de vista dessa miscigenação, né, entre europeus, indígenas e negros, né, africanos, que passam a conviver no território brasileiro, que essa sociabilidade, o encontro, ou, para usar uma palavra de Sérgio Buarque de Holanda, também um outro intelectual que nos ajudou a interpretar a construção da sociabilidade brasileira em raízes do Brasil, o desencontro, né? Ele falava do desencontro entre essas distintas etnias, que acabou sendo palco de inúmeras formas de sociabilidade ancoradas em violências, né? Não só violência simbólica, ou seja, a desconsideração do ponto de vista da cultura do outro, da visão de mundo do outro, da visão religiosa que o outro tinha, da forma do outro se vestir, de enxergar o mundo, como a gente sabe que aconteceu em países como a América Latina, que os europeus impuseram as suas formas religiosas de entendimento do mundo, a sua forma de se vestir, de entender o funcionamento da vida, né? Aquilo que Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, o sociólogo, vai chamar de um epistemicídio, né? De termos do europeu no contato com o negro, com o indígena, ter em grande medida desconsiderado o mundo, o simbólico, o campo simbólico de interpretação de mundo, seja ele religioso, sexual, etc., do indígena e do negro, então cometeu um epistemicídio. Nós temos uma forma de violência, né? Mas essa forma de violência não foi só simbólica, como foi necessariamente física, né? Tendo em vista o extermínio de determinados grupos étnicos, né, de determinadas regiões, como por exemplo alguns grupos indígenas que viviam aqui na América do Sul após a chegada do colonizador, como a própria escravidão, né, um regime de mais de 300 anos de escravidão que acometeu países como o Brasil, por exemplo, que aliás foi o último país a adotar a Lei Áurea, né, a extinguir o regime escravocrata. Apenas em 1888
o Brasil adota a perspectiva do abandono do regime escravocrata e entra efetivamente num outro tipo de sociabilidade embasada no trabalho livre, né, assalariado, em que os sujeitos não são mais prisioneiros, não podem ser mais escravizados e necessariamente não podem ser mais situados diante de, por exemplo, de formas de lidar com o corpo desses indivíduos, né, advindos dos seus senhores, né, calcados na brutalidade física. Então, aquilo que era permitido, portanto, então, no período escravocrata, que era inclusive a violência física, que assim não se chamava na época, porque era permitido, hoje passa a ser chamado como violência, porque temos, como vai dizer o Michel Vieillorcat, então, o sociólogo francês, um crescimento, né, de interpretações de mais sensibilidade diante de formas de violência. Então, nós somos cada vez mais, enquanto sociedade ocidental, cada vez menos tolerantes em relação às formas de violência, né, principalmente dessas violências físicas e assim sucessivamente. Mas, então, temos alguns autores aí brasileiros, da sociologia, da historiografia brasileira, que nos ajudam, né, e começaram a produzir desde 1930, ou a partir da década de 30 do século XX, começaram a produzir formas de entendimento, de interpretação do Brasil, da sociabilidade brasileira, do caráter brasileiro, que deixam muito claro como que o encontro, então, ou o desencontro, como diria o Sérgio Buarque, desses distintos grupos criou, né, no nosso DNA, como se costuma dizer, inclusive formas de relacionamento calcadas na violência. Então, o que nos ajuda a enfrentar talvez alguns mitos, como por exemplo aquele que diz que o brasileiro é extremamente cordial nas suas relações. A própria obra de Sérgio Buarque de Holanda, quando se refere ao homem cordial, mas aqui num sentido muito próprio, como aquele que se relaciona com os outros baseado nos sentimentos muito aferrados, né? Aquilo que vem do coração, inclusive o cordial do coração, baseado muitas vezes em perspectivas muito pessoais, na pessoalidade, né? Sem conseguir fazer o devido distanciamento e lidar com as coisas de forma mais racional. Isso tudo fez com que nós desenvolvêssemos aquilo que sabemos hoje, né? Por exemplo, a sociabilidade brasileira, que ela é muito calcada na inveja, numa competição extremamente acirrada e numa certa maldade, né? No sentido de que, diferentemente de países como os Estados Unidos, em que o modelo liberal efetivamente compõe a vida dos sujeitos, ou seja, no cotidiano as pessoas se mostram um pouco mais frias, distanciadas, mas do ponto de vista institucional, profissional, elas tendem, em países como os Estados Unidos, a adotarem uma postura de mais cooperação. Então, ao mesmo tempo que as pessoas mantêm um certo distanciamento, preservam o seu espaço vital, não são tão afáveis como o brasileiro, por exemplo, não se abraçam tanto, não demonstram tanto essas questões afetivas. Por outro lado, lá parece-nos, né, pelo menos assim as pesquisas mostram que sociedades como a norte-americana, no cotidiano, por exemplo, em que as pessoas têm que conviver nos ambientes profissionais, eles mantêm, então aí podemos dizer uma cordialidade no sentido de uma coparticipação, né, no sentido de fazer com que aquela instituição em que aqueles membros estão no dia a dia em contato, ela obtenha sucesso. Então você tem uma cooperação mais específica, diferentemente de nós aqui, latinos e brasileiros, que parece que muitas vezes nós, por exemplo, enquanto colegas de uma mesma instituição, ao invés de nos apoiarmos, é muito comum que tenhamos uma postura atravessada por uma cultura de uma competição, de uma certa inveja, e então ambientes que muitas vezes não são saudáveis do ponto de vista profissional, né? Então, isso tudo foi já muito pesquisado, analisado, e é claro que esse tipo de argumento não deve servir para mostrar que, ou para que alguém entenda que por meio desse argumento nós estamos querendo dizer que sociedades como a norte-americana são superiores, melhores do que a nossa. Não é nada disso, né? São apenas, às vezes, algumas formas de podermos ter parâmetros de cultura, de diferentes culturas, até para podermos verificar o tipo de ação comum que nós temos efetivado no nosso cotidiano aqui, né? O tipo de cultura, e a cultura brasileira é uma cultura violenta, né? Só para dar uns dados, por exemplo, o trânsito brasileiro, as mortes ocorridas no trânsito brasileiro, são aquelas que batem recordes no mundo inteiro, né? Então, temos o trânsito mais violento do mundo. Sabemos que no trânsito não só as mortes se dão por conta de acidentes causados por imperícia, por imprudência dos motoristas, mas também por conta de ações violentas no trânsito, por exemplo, as brigas que acontecem no trânsito, que acabam muitas vezes redundando por conta de alguém usar de uma arma branca, de uma faca ou de uma arma de fogo, acabar cometendo um homicídio em relação a outro indivíduo. Isso é muito comum em países como o Brasil, o que mostra que, então, isso é um mero exemplo para mostrar como que a cultura
brasileira, ela é atravessada no seu cotidiano por formas de violência, certo? E também, e aí para encerrar esse vídeo para que não fique muito extenso, levar em consideração algo que o próprio Sérgio Buarque de Holanda também escreveu em Raízes do Brasil, né? Que me parece uma questão muito interessante, e aí para tentar caracterizar essa cultura brasileira embasada na violência, e ele fala que nós tivemos aí o apoio, entre aspas, a influência da colonização açoriana dos portugueses, né? Que essa colonização portuguesa acabou causando, do ponto de vista da construção desse caráter brasileiro, um tipo de postura, como ele vai dizer, que é em que todos se sentem barões. Nós temos muita dificuldade em países como o Brasil, então, de entendermos que podemos confiar no outro, trabalhar de forma coletiva. Não é à toa que no Brasil se desenvolveu muito aquilo que se chama do familismo, né? Nós confiamos no máximo na família, nosso elo de ligação, de confiança, aquilo que alguns sociólogos e cientistas políticos também vão falar de capital social. O que é o capital social? A capacidade de confiança que uma sociedade tem em si, uns nos outros, né? E isso serve ou não para estabelecer, inclusive, contatos e intercâmbios, negócios. E no Brasil a gente tem, sabe-se, né, pelas pesquisas, que o Brasil é um país que tem baixo capital social, ou seja, o nível de desconfiança é muito grande. Então, o nosso nível de confiança enquanto indivíduo vai, quando muito, até o âmbito familiar. Passou do âmbito familiar para as relações mais impessoais, mais profissionais, aí o índice de confiabilidade cada vez diminui mais. Né? Então, nós somos muito desconfiados uns dos outros, não acreditamos muito uns nos outros, né? E temos, então, portanto, esse individualismo que acaba se transformando num individualismo negativo, nesse sentido, né? Embasado nessa falta de confiança, e que faz com que nós nos fechemos muito, né? Naquilo que se chama, então, dessas relações pessoais. Não é à toa que a gente tem uma dificuldade muito grande, até agora, em pleno século XXI, de sairmos, num país como o Brasil, de posturas que são muito referendadas do ponto de vista desse apadrinhamento, né? De relações familiares em que uns protegem os outros e que muitas vezes a gente não consegue dar esse passo no sentido de superar isso para uma perspectiva profissional em que o sujeito liberal, profissional, trabalhador, a partir da sua iniciativa, da sua competência, vai ele conquistando o próprio espaço, seja no mundo do trabalho, seja no mundo das relações sociais. Isso tudo faz com que fiquemos muito presos diante dessas relações muito familiares, né? Familismo, como se chama, e que estabeleçamos então essa relação de desconfiança uns em relação aos outros, que obviamente não possibilita que estabeleçamos verdadeiramente uma cultura liberal, uma cultura em que o sujeito possa efetivamente então trilhar os distintos ambientes sociais sem depender de determinadas relações, que a gente chama de relações de clientelismo, né? Isso tudo, do ponto de vista antropológico, até cultural, faz com que nós mantenhamos um país como o nosso, uma sociedade muito calcada nesse distanciamento, nessa desconfiança, nesse individualismo, que é um individualismo extremamente negativo nesse sentido, e em uma perspectiva, em grande medida, calcada num revanchismo de uns contra os outros. Isso tudo acaba se expondo, se explicitando, por exemplo, no trânsito brasileiro, como dissemos, que acaba sendo o trânsito mais violento do mundo todo. Ok? Esperamos que com isso tenhamos possibilitado uma abordagem introdutória do tema da violência, que é um tema bastante amplo e muito importante para as ciências sociais, para a sociologia, para a história, etc. E para todos nós, né, que vivemos num país como o Brasil. Faremos outros vídeos discutindo temas mais específicos da violência, como, por exemplo, violência na escola, a violência em outros ambientes institucionais. Ok? Um abraço a todos.